Fala aí, guerreiros e guerreiras tricolores, tudo bem com vocês? Você está aqui no meu canal, no canal do Tricolor João Mins. Daqui é análise pós-jogo Fluminense e Flamengo, Fla-Flu. Fla-Flu de ontem aconteceu no Maracanã, às 18 horas, debaixo de um temporal. O jogo começou às 18 horas, como eu falei. O jogo foi interrompido com 9 minutos e 40, mais ou menos, do primeiro tempo. Ficou 50 minutos parado. Não tinha como ter jogo. Os times entraram em campo. Não havia começado a chover. Depois a chuva caiu lá no Rio. O tempo desabou no Rio. E muita gente reclamou da drenagem do Maracanã. Mas não tem drenagem que dê jeito com aquela chuva torrencial que caiu no Maracanã. Tá. Foram pro vestiário. E os árbitros de 15 minutos fazer uma nova vistoria no Maracanã. Aí depois, com 40 minutos de interrupção, eles pediram os atletas para voltar para um reaquecimento de 5 a 10 minutos. Tá. Aí nessa volta, esse reinício, que foi uma falta ali à direita, uma entrada criminosa do Alan, que deu um carrinho pro campo alagado em cima do Canóbio, que deu um buraco no tornozelo do Canóbio. Mas se voltou bem, uns 5, 10 minutos depois do reinício, se dominou, teve algumas chances, mas não finalizou. Aí terminou o primeiro tempo 0 a 0. O primeiro tempo foi muito faltoso, o que era esperado, né? Quando o campo está muito difícil de ser praticado futebol, é normal que ele tenha maior contato físico. Foi o que teve. O juiz também no primeiro tempo picotou muito o jogo. Eu não vou falar que isso foi ruim, porque eu entendo o lado do juiz. Que ele picotou o jogo para prevenir os jogadores se machucarem, porque o jogo estava muito físico. Mas antes de falar disso, eu esqueci, tem que falar sobre a escalação do Fluminense. Mas foi com Fábio, Guga, Freitas, James e Arana. Bernal, Nonato, Lima, Serna, Canóbio e JK. Quando saiu essa escalação, todo mundo ficou surpreso. Caraca, vamos enfrentar o Flamengo com esse meio campo, meu irmão. Que doideira que o Zubeldia fez. Zubeldia maluco, não sei o que doideira. Não dá pra jogar com o Lima, não dá pra jogar com o Bernal, não dá pra jogar com o Nonato. Então muito jogador sem ritmo de jogo. Caramba, que desespero. Bateu desespero. Bernal não fez o primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo ele voltou para o eixo. Jogou muito bem no segundo tempo. Lima também jogou bem. E o Nonato também. Nonato deu mais saída de bola. Canóbio, coitado, sofreu com aquela entrada criminosa do Alan, que eu falei um tempo atrás, falei anteriormente. O Serna, muito à vontade no jogo, né? Teve até o contrato prorrogado agora, até 2028, mas uma provável extensão até 2029, e teve um aumento significativo de salário, merecido, depois de todo aquele imbróglio da provável saída para o Boca Juniors, que não aconteceu. Arana fez um jogo razoável, não comprometeu, deu boa saída de bola ali pela esquerda. Guga, parece que o Guga se reinventa no Fla-Flu. O Guga se reinventou no Fla-Flu, jogou muito bem o Guga. O meio campo foi sólido no segundo tempo. O Canal saiu no intervalo para a entrada do Santi Moreno. Cara, Santi Moreno ontem jogou muito bem. A jogada do primeiro gol foi uma roubada de bola do Santi, uma interceptação que ele deu num chute, acho que foi do Léo Ortiz. O Santi tabelou com o JK, viu o Serna partido na esquerda sozinho, rolou na medida pro Kevin Serna, Cristiano Cernaldo, chutar cruzado no canto inferior esquerdo do goleiro Andrew, do Flamengo. 1 a 0 o Fluminense, no início do segundo tempo. Aí o Fluminense controlou o jogo, foi escanteio, o Bernal cabeceou da ponta direita da área, cabeceou,
O Emerson Royal, que é ruim, desviou a bola sobrou pro JK, caçador de urubu, empurrou no canto inferior direito do André. 2-0 Fluminense. Aí veio as mexidas. Tá. Entrou entrou quem? Entrou no final do jogo, entrou Everaldo, normal, né? O JK já estava morto. Entrou o René no lugar do Arana, que estava cansado. Entrou quem mais? Entrou meio campo. Não, o Martinelli não entrou, não. Acho que entrou o Martinelli, não lembro. Então a gente fez as 5 substituições e mantivemos o domínio do jogo. Mantivemos o domínio. E depois foi uma falha bizonha numa grande escanteio do lado esquerdo de ataque do Flamengo. O Vitão cabeceou, o Cebolinha desviou e a bola ricocheteou no JK e entrou, matou o Fábio. Mas naquele momento o Flamengo já estava com 4 atacantes. O Flamengo ontem não foi muito agressivo no Fluminense. Só você vê que o André trabalhou mais do que o Fábio. O Fábio não foi exigido. A única bola que chegou... teve também outro chute, foi do Cebolinha, que o Fábio jogou para escanteio e só. O Flamengo não levou sujo para o Fluminense. Não sei nem chute do Cebolinha. E no gol do Vitão, Cebolinha, gol contra do JK. E valeu, primeiro Fla-Flu do ano. O Flamengo entrou, não vou dizer soberbo, mas eu não esperava assim, tanta facilidade como foi no jogo de ontem. Não esperava. Porque é muito complicado você jogar contra o Flamengo. O melhor elenco da América do Sul, tem 3 times top. Tá jogando agora o Paquetá. Tem vez de fechar a negociação. Mas eu acho que o Fluminense jogou bem, apesar de tudo, né? Entrou os jogadores lá para dar conta do recado, o René, Everaldo, entrou Martinelli, entrou René, entendeu? A gente jogou bem, graças a Deus jogamos bem e a gente complicou a vitória do Flamengo. O Flamengo vai ter que fazer conta o Flamengo não vai jogar aqui tal rodada, que já jogou, por causa da final da Supercopa Rei contra o Corinthians, aí a Ferre adiantou a quinta rodada do Flamengo, então o Flamengo vai ficar esse fim de semana aí, não descansa, né, que vai jogar a Supercopa, mas vai ter que fazer conta nessa quinta rodada, vai ter que fazer conta na sexta para ir para o quadrangular contra o rebaixamento, ir para um clube que faturou 2 bilhões ano passado, é brincadeira, né? Ver o Flamengo falando que Carioca não é importante, não é? Então por que o BAP exigiu, bateu o pé com o Felipe Luiz semana passada para botar time principal, os principais jogadores contra o Vasco, contra o Fluminense? Por quê? Se o Carioca não vale nada, não é? Se não valesse nada, não era para botar os jogadores principais nesses jogos, entendeu? Não era, entendeu? Mas valeu pelos 3 pontos. A gente tá com 9 pontos no nosso grupo, em primeiro lugar por enquanto. Tem os jogos de hoje e de amanhã para ver, talvez a gente fique em segundo, não mais que isso, não pior que isso. E a gente tem o último jogo, tem mais 2 jogos, para a gente sacramentar a nossa classificação, secar o outro grupo, né? Porque quando for para as quartas de final, a gente vai enfrentar o 4º colocado do nosso grupo, e o mando de campo vai ser nosso, né? Se a gente ficar em primeiro ou segundo lugar, a gente tem a prerrogativa do mando de campo. E o Felipe Luiz, desde que virou técnico profissional,
há quase 2 anos. Um excelente técnico, um dos melhores técnicos que a gente tem no futebol brasileiro, isso é fato. Ele, Abel Ferreira, fazem um excelente trabalho. Abel Ferreira há mais tempo é mais consolidado. Felipe Luiz está iniciando agora a sua carreira, mas Felipe Luiz tem 8 derrotas. 3 delas para o Fluminense. 2 com o Zubeldia e uma do Fluminense dirigido por Mano Menezes. O Flamengo vai ter um faturamento bilionário. Pode ter um faturamento bilionário. Mas eles sabem que quando pega o Fluminense, o calo é mais embaixo. Muito mais embaixo o calo. O Flamengo tem jogadores de nível seleção em todos os setores. Todos. Mas isso não tira o mérito do Fluminense ter ganho ontem. Ambos os times estavam com um time mesclado, time misto. Mas o time misto do Flamengo dá conta do recado contra qualquer clube titular no Brasil. Pô, elenco ontem foi quem? A escalação do Flamengo. Andrew, um bom goleiro que veio da Europa. Atrás direito, Emerson Royal, que é ruim. Léo Ortiz, Vitão e Alexandro. Ala, Everton Araújo, Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Essa foi a escalação do Flamengo ontem. Foi a escalação ontem. Pedro não fez nada, o jogo inteiro fez nada. Não levou perigo, não. Depois entrou o Bruno Henrique, entrou o Plata, entrou a Cebolinha. Cebolinha foi o que mais deu trabalho pra gente, dos que entraram no Flamengo. Cebolinha deu trabalho. Não é à toa que a gente estava querendo contratar ele no início do ano. O Bruno Henrique entrou só para meter porrada. Pulgar também só entra para meter porrada. Entendeu? Pulgar é violento. Mas estou feliz pela vitória. 3 pontos. Ganhar Fla-Flu é normal. Entendeu? E bola para frente. Esse time tem que evoluir. É um time com carência? É. A gente levou 5 gols. 4 de bolas aéreas. Isso é que o Zubeldia tem que montar nesse elenco, tem que consertar, que no passado isso não acontecia, e o mando de campo para o Fluminense está sendo primordial nessa era do Zubeldia. Ano passado, desde que o Zubeldia entrou, a gente não perdeu no Maracanã. Só pro Vasco, né, que o mando era do Vasco. Mas a gente não perdeu. Continua invicto no Maracanã, 100% de aproveitamento. No Brasileirão, isso vai ser super importante se a gente quiser garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Copa do Brasil também vai ser super importante, nosso mando de campo. Carioca, a gente tem que aproveitar que a maré está para baixo do Flamengo. O Flamengo, não vou dizer que o Flamengo está em crise, não vou falar que está em crise, mas é esquisito ver um clube com faturamento bilionário disputar o quadrangular para não cair. Não vai cair, o Flamengo não vai cair, isso é fato. Mas só o fato de disputar o quadrangular para não cair é só uma mancha na história recente do Flamengo. Então, não usou o Botafogo, que nos últimos 2, 3 anos disputou a famigerada Taça Rio. Quero ver agora o flamenguista aguentar a zoação. Porque o Flamengo está com um pé no quadrangular contra o rebaixamento. E de onde o Flamengo vai arrumar 6 datas para disputar? Não sei. Isso é problema lá da Gávea, do Ninho do Urubu. Não é problema nosso. Eles que se virem lá. Todo mundo botou a equipe sub-20, né? E a equipe sub-20 do Flamengo não conseguiu dar conta do recado contra times ridículos do Campeonato Carioca. Mas eles cavaram a própria cova. A gente fez nossa parte. Aos trancos e barrancos, estamos com 9 pontos. Mas a gente tem que contratar um zagueiro para ser titular ao lado do James, que não pode ficar o Freitas. Freitas, apesar de ter feito uma excelente partida, só ter dado uma bizonhice, mas é uma granada sem pino. E lá no comando de ataque, a gente não pode esperar lampejo do JK. Porque o JK vive atualmente de lampejo, então a gente não pode viver a base de lampejo do JK. Beleza? É daí que foi minha análise pós-jogo. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe esse vídeo com geral, hein? Saudações tricolores e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.